Ex-alunos acusam escola de arte de praticar violência física e sexual. Outro lado. Fundador da instituição nega as acusações e diz que tudo o que aconteceu foi consentido. Chico Felice, repórter ganhador do Prêmio Petrobras em Comunicação de Jornalismo e autor dos livros Ricardo Wagner e Casa, a história da seita de João de Deus, escreveu e apresentou o podcast A Mulher da Casa Abandonada, Beatriz Trevisan, repórter produtora do podcast A Mulher da Casa Abandonada e co-apresentadora de O Ateliê. São Paulo, resumo, podcast O Ateliê, que estreia nesta quarta-feira, dia 4, e investiga a história de escola de arte do centro de São Paulo, acusada por ex-alunos, alguns deles milionários, de promover exploração financeira, violência física e sexual e psicológica. O fundador do ateliê do centro refuta os crimes, mas não nega as cenas descritas por 20 entrevistados. Às 10 horas de 26 de setembro de 2022, 3 pessoas entram na Delegacia de Defesa da Mulher do Cambuci, bairro do centro de São Paulo, e estão lá para fazer uma denúncia. Quando uma delas chega, fica surpresa. Esperava um lugar quadrado e cinza, diz a pintora Milene Cabral 30, a única do grupo que permite ter seu nome publicado. A Casa da Mulher Brasileira, onde fica a delegacia, está mais para ginásio esportivo, com seu teto colorido em verde, amarelo e roxo, do que para a imagem que ela tinha em mente de um caixote gris. Fachada da Escola de Arte Ateliê do centro do bairro República, São Paulo, da qual ex-alunos relatam ter sofrido violência física e sexual. Folha Press. Enquanto espera para prestar depoimento, mais uma surpresa. A sala de espera na delegacia é repleta de brinquedos. Há uma gangorra de plástico verde imitando um jacaré, caminhões de bombeiros em tamanho bonsai e cadeirinhas de plástico colorido onde podem se sentar crianças que acompanham suas mães, tias ou irmãs quando elas forem fazer uma denúncia. Após meia hora de espera, Milena vai ao toalete. Volta com o absorvente na mão, tem de graça do banheiro, sussurra e se senta. Ela saca a caneta colorida da bolsa e começa a desenhar do quadrado branco acolchoado. Antes de ser chamada pelo escrivão, reproduz no fundo branco e macio as cadeirinhas coloridas de plástico da delegacia. Mirella e 2 outras mulheres estão lá para denunciar um homem que foi seu professor. As 3 foram alunas de uma escola de arte chamado Ateliê do Centro, que fica a passos do Copa, no bairro da República. E as 3 estão juntas na delegacia para denunciar crimes que afirmam terem vividos dentro do ateliê. Crimes de violência psicológica, física, sexual e de exploração financeira. Perto do meio-dia, Milena entra para depor. 1 hora depois sai de lá com um boletim de ocorrência. Nele estão os relatos do que viveu em 1000 dias nesta escola, que ela afirma ser na verdade uma seita. A saga de Milena é documentado pelo podcast O Ateliê, que estreia nesta quarta-feira, dia 4, e acompanha o caso há mais de 7 meses. Desde o momento em que a artista em ascensão decidiu trazer relatos a público no início de 2022. Dezenas de pessoas foram ouvidas na série em áudio. Todas confirmaram ter visto ou vivido violência dentro da escola de arte.
O fundador do ateliê do centro refuta que tenha havido crime dentro da escola, por mais que não negue a cena descrita pelos 20 ex-alunos entrevistados. Leia no fim do texto trechos de uma entrevista com Rubem Espírito Santo. Roupa íntima, cor de pele. O ateliê do centro existe há 20 anos em um galpão do térreo de um prédio na rua Epitácia Pessoa e com um rabicho de asfalto de 3 quarteirões à sombra do Copan. Nos últimos anos passaram por lá filhos de banqueiros, de empresários milionários e de artistas de renome chamado de discípulos. Alguns ficaram. Há uma discípula que frequenta o lugar diariamente faz 13 anos. Por mais que a maioria dos jovens venha de famílias afluentes, há também alunos de classe média. Um dos entrevistados afirma que teve 2 empregos nos anos em que passou na escola e que o salário de um deles ia direto para Rubens Espírito Santo. Milera entrou na escola quando tinha 24 anos. Em 2016 havia se formado em cinema e já se sustentava com o salário que ganhava em uma produtora de comerciais de TV. Um amigo perguntou se conhecia a Escola Alternativa de Artes do centro. Ela não conhecia e foi visitar. Entrou com a ideia de fazer um documentário sobre aquele homem atarracado e corpulento que tinha um sétimo de jovens ao seu redor que foi chamavam de mestre, mas se encantou com o lugar e em poucos meses tinha pedido demissão para se dedicar completo às aulas e aos experimentos práticos. A pintora afirma que sempre teve vontade de ser artista, mas que a entrada também tinha a ver com o momento delicado que vivia. Eu cheguei lá pesando 48 quilos, estava com princípio de anorexia. Ouviu do mestre que teria de passar uma semana se alimentando lá dentro, usando as mãos em vez de talheres. Ele disse que era para voltar a ter contato com a comida. Outro ex-fiel afirma que estava cogitando se suicidar quando entrou na escola e uma mulher conta que passou a frequentar o ateliê depois de perder um parente em um casamento. Todos dizem que foram manipulados em um momento de fragilidade. A lógica do ateliê é parecida com a de um colégio interno. As regras são rígidas. Todos os dias, o mestre envia um e-mail para os alunos com uma lista de horários e de afazeres. Milera estranhou algumas delas quando chegou. Em uma apostila que explica como funciona o método do ateliê, há mais de 50 mandamentos. Alguns deles parecem ligados à competência profissional, como regra 1. Todo discípulo é obrigado a falar inglês, alemão e francês. Outros são mais focados em questões corpóreas do que artísticas. Regra 24. Água quente e banho quente, mas também há mandamentos que parecem ter pouca ligação com o ensino, como regra 42. Discípulas femininas estão proibidas de usar roupas íntimas cor da pele. Já nos primeiros dias de aula, Milera afirma que foi chamado de puta burra e outras ofensas. Passaram algumas semanas enquanto ela estava sentada em uma roda de conversa. Diz que Rubens puxou seu cabelo até que ela caísse no chão. Cerca de 10 discípulos
viraram a cena em silêncio. Eu realmente machucada, mas ao mesmo tempo todo mundo que estava à minha volta estava ali sem fazer nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então eu meio que absorvi isso. Eu queria fazer parte de algo, sabe? Para fazer parte desse curso eu pagava R$ 1.500 mensais, mais o dinheiro com gastos pessoais para hobbies, como charutos e a compra de mercado que fazia para a casa do mestre. As agressões se repetiram conforme ela se embrenhava mais e mais na escola. Fazia aulas de estética e cozinhava o almoço servido ao meio-dia em ponto, com outros jovens. Também levava tarefas para casa que no ateliê era chamado de retórica artístico. Uma delas era um ensaio fotográfico. Nela, Miléria aparece sem blusa, usando uma peruca loira. Outra discípula também está de cabelos Chanel sintético e de torso nu. Mas fotos, as duas lambem uma lata de leite condensado e depois se beijam de língua. Miléria diz que não havia atração física e que as fotos eram uma tarefa dada pelo mestre. Isso parece abuso. Ela perguntou em uma reunião com sua advogada em setembro de 2022, levantando as fotos. A advogada começa uma resposta. Isso me pega num lugar de ser humano, é claro, mas num lugar de mulher. Eu não consigo, a voz vai ficando embargada e a frase nunca termina, as duas se abraçam. Além do auxílio jurídico, Miléria conquistou ao longo de 2022 o apoio de ex-colegas. O primeiro que se dispõe a ser testemunha dos seus relatos é Dudu Fará, um jovem empresário bonachão. Fará confirma o relato da colega e conta que ele mesmo foi vítima de abusos no ateliê. Um dia, no meio de um almoço, foi questionado se acreditava nas regras da escola. Respondeu que sim. Aí o Rubens falou para uma discípula: então abaixa a calça e senta na frente dele. Isso a galera começou no almoço. Virou para mim e disse: Dudu, chupa ela. Foi a cena mais constrangedora. Durou 3 segundos. Mas acho que na minha cabeça e na cabeça dela deve ter durado tipo 3 horas, sabe? Assim, ele obedeceu. Uma outra artista que passou anos na escola afirmou que presenciou Rubens esquentar um estilete no fogo e ameaçar marcar a pele de um discípulo que o havia questionado. O aluno deu um pulo e disse: não, isso eu não banco. A cena foi confirmada por 6 pessoas. E há marcas de outra violência. De que fato ocorre, Miléria ainda tem no braço a cicatriz de uma cruz que Rubens fez em meio de uma dúzia de alunos, usando o canivete da sua coleção. Há vídeo de Rubens cortando o braço de uma discípula. Enquanto a lâmina percorre a carne, ela fica imóvel. 2 ex-discípulos narraram anonimamente casos de agressão. Uma jovem afirma que saiu do ateliê depois de presenciar uma cena que ela nunca foi capaz de esquecer. Diz que viu uma novata ser jogada no chão. Quando eu vejo, ele começa a chutar ela. Fica chutando muito e ela com o mãozinho assim na cabeça, tipo se protegendo e chorando ao mesmo tempo, e ele chutando. Essa mulher diz que o mestre tropeçou na aluna que estava agredido e que a cena se inverteu.
Aí ele levanta meio bancando com uma carinha assim, e aí ele senta na cadeira e começa a chorar. E quando ele começa a chorar, ele cria um clima, fica todo mundo assim, em silêncio se olhando. O mestre está chorando, o mestre nunca chora. Segundo ela, Rubens Espírito Santo então disse para todo o grupo ouvir: olha o que você fez, cara. Eu te trazendo amor e por um ato de amor, olha o que você faz comigo, cara. Eu quebrei meu pulso por você. A aluna que ainda estava no chão ficou desassistida enquanto os outros discípulos foram sacudir o mestre. Buraco ou saco de lixo? Milera decidiu fazer uma denúncia em julho de 2022, depois de falar com o Ministério Público e com inúmeros ex-discípulos. Desde então, está numa saga para conversar com pessoas que passaram pelo ateliê e se colocaram à disposição de quem quiser se juntar a ela. No caminho ouviu muitos nãos. Pessoas disseram ter medo de retaliação ou que só querem esquecer o que viveram ali. Mas alguns se dispuseram a ficar ao seu lado. Edson Luiz da Costa, de 60 anos, é uma figura comum dos livros e na apostila do ateliê do centro. Ele é listado nas publicações como um dos profissionais da escola. Edson passou mais de 20 anos trabalhando como marceneiros e seguranças para Rubens e confirma o relato dos ex-alunos e das ex-alunas. O tratamento era o mesmo. Puxa cabelo, empurra para lá, vai fazer isso, vai, rapariga. O homem magro e de cabelo branco diz que não interferiria na lógica do local porque não compreendia o que se passava ali. Muitas vezes eu chegava lá e já via gente chorando antes de eu chegar para trabalhar. Eu entrava às 9 horas e já tinha sujeito chorando. Se me perguntasse o que era, não sabia. Edson viu alunos sendo estapeados, empurrados, chutados e puxados pelo cabelo e nunca entendeu por que os discípulos não se rebelavam, mas desconfiava que havia ali uma questão de classe. Para estar num lugar desses, você tem que ter problema com a família, cara, porque nenhum que está ali mora num barraco de favela, não sabe nem o que é isso. Até que o dia depois de afirmar ter visto Rubens chutando uma aluna no chão, ele teve o único confronto com o então patrão. Eu cheguei para ele e falei: cara, faz isso com um parente meu, tu já estava na vala, fazia tempo. Só tinha 2 caminhos para tu, o buraco ou o saco de lixo. Edson não trabalhava mais para o ateliê do centro há 3 anos. Saiu logo depois de Milera, que rompeu com a escola no fim de 2018, após ser internada com uma inflamação no coração. Ela afirma que gastou ali todas as reservas financeiras que levou anos para juntar, dinheiro que usou para financiar o estilo de vida do mestre, que mora em um apartamento duplex a quarteirões da escola. Como nasce uma escola? A história de vida de Rubens Espírito Santo é nebulosa. Antes de andar pelo centro, vestindo um macarrão, chapéu de rabino e óculos modelo e aviador de Gucci, ele era um artista em busca de reconhecimento. Há mais de 10 livros publicados. Há mais de 10 livros publicados sobre Rubens e sua obra, todos escritos e custeados por fiéis. E há uma autobiografia do mestre em que ele narra a história da sua vida como se fosse uma lista de compras. Afirma ser filho de um feirante que também fazia bicos como agiota em São José dos Campos do interior paulista.
narra que não terminou o ensino médio e que se mudou para São Paulo aos 32 anos quando sua então mulher passou em um concurso público para uma vaga na cidade. A ex-esposa concedeu uma entrevista em que disse ter conhecido Rubens quando tinha 15 anos e ele 27, e que foi sua aluna antes de os dois se casarem, uma relação que era mais parecia do que amor romântico. Rubens Espírito Santo, fundador do Ateliê do Centro, durante a entrevista do interior de sua escola, Chico Felice Divulgação. Em 2022, Rubens e sua mulher moravam em uma kitnet do Bloco B de Copan, a maior torre do prédio projetado por Oscar Niemeyer. O Bloco B é uma cidade de casas diminutas, seus 448 apartamentos são todos kitnetes que vão de 17 a 40 metros quadrados. Tinha como vizinho o pintor Maurício Ardinolfi, que um dia saiu do elevador do térreo e viu um anúncio do quadro de cortiça que fica pendurado no hall. Nele estava o seguinte panfleto: Ateliê Copa, aulas de desenho, pinturas, esculturas e filosofia da arte, Rubens Espírito Santo. Maurício procurou o homem da Felipeta e eles começaram a armar encontros com meia dúzia de outros artistas. Era uma roda de conversa em que todos eram iguais, podiam ser sinceros nas suas opiniões e apaixonados dos argumentos, mas havia uma vontade geral de ajudar um ao outro, diz o pintor. Em uma questão de meses, ele e Rubens tinham se aproximado tanto que decidiu montar juntos em um espaço de trabalho. Acharam o galpão da rua Epitácio Pessoa, onde até então funcionava uma oficina de som automotivo, e se deram conta de que conseguiriam alugar o espaço se dividisse o aluguel em 4, Rubens, Maurício e suas então companheiras. A gente alugava o espaço e dividia as contas. Venha daí o nome Coletivo Ateliê do Centro, mas não era escola. Cada um tinha o seu espaço específico também de produção. Cada um fazia o seu trabalho individual, por mais que tivesse o lado a lado. Maurício pintava e Rubens experimentava com esculturas feitas de ferro velho. O único momento em que o ateliê do centro parecia uma escola nessa época era durante a roda de conversa semanal. A gente se reunia uma vez por semana como organização do Rubens para discutir trabalhos e também para chamar outros artistas como José Rezende e Jacques Lerner, artistas que visitavam o ateliê para falar do próprio trabalho e também para comentar o que estava sendo produzido lá por cada um. Só que a gente não era discípulo, era cada um criado um ao lado do outro, conta. O ateliê, contudo, foi se tornando uma coisa dos quase 5 anos em que Maurício esteve lá. Rubens passou a ser mais requisitado como professor, e o perfil dos alunos mudou. Em vez de artista como alguma experiência, passaram a ir jovens, pessoas que nunca tinham estudado arte ou que faziam graduação na FAP, e que viam Rubens como um gênio incompreendido. Eu acho que começaram a entrar alguns alunos mais jovens em quem eu sentia uma certa fragilidade, uma certa agitação muito rápida do que Rubens falava, e havia um certo deslumbre, uma sedução por conseguir as pessoas que possam trazer dinheiro. Maurício Ardinolfi rompeu com o ateliê antes que o lugar virasse o que é hoje. Há mais de 10 anos não tinha notícia de Rubens e conta que nunca presenciou nenhum dos crimes relatados.
Partiu para um ateliê próprio no coração da Cracolândia. É lá que ele continua pintando até hoje. Em 2022, havia nas paredes do seu espaço retratos de óleo de macacos e ratazanas e um do ex-presidente Jair Bolsonaro titulado "É difícil pintar a besta". Outsiders das artes. Nos últimos 20 anos, Rubens pode ter conquistado a confiança de dezenas de jovens, mas não parece ter gravado seu nome no mercado de artes. Ele não se situa na arte brasileira. Basicamente, eu acho que ele tem esse grupo aí de seguidores, mas ele não tem nenhuma penetração, não tem nenhum trabalho em galeria, diz o crítico de arte Fábio Cipriano. Ele poderia até ter um bom trabalho totalmente fora do circuito e mesmo assim ser um bom artista. Mais do que eu conheço, ele não está nem no ciclo nem é um bom artista. Nas últimas décadas, Cipriano escreveu sobre artes práticas para o jornal Estado de São Paulo e para a Folha e hoje chefia a revista Arte Brasileiros. O crítico teve um contato breve com Rubens 10 anos atrás, quando foi jurado em um festival de artes que premiou uma instalação do ateliê, um dos poucos prêmios com que o artista conta no seu currículo. O discurso de Rubens lembra o que o outsider da política comenta Cipriano. Como o circuito das artes é muito elitista, eu acho que esse tipo de discurso também, que é um discurso marginal de alguém que é o diferente, é quase que um Bolsonaro das artes, entendeu? É o cara que legitima a partir de um discurso de que eu sou diferente de todo que está ali. Então ele conquistou o espaço dele dessa maneira, né? Eu não fiz nada. Em 19 de dezembro, último dia letivo do ateliê do ano passado, Rubens Espírito Santo recebeu a equipe do podcast para uma entrevista de mais de 1 hora dentro da escola. Começou por dizer que não ensinava arte. Aqui, cara, tem muita pouca relação com artes. Eu estou muito mais interessado que o menino rico aprenda a fazer café do que aprenda a desenhar. Então eu tenho muita pouca relação com o mercado de artes. Ao ser informado de que mais de 20 pessoas o acusaram de agir de maneira violenta, ele afirma que tudo o que aconteceu no ateliê foi consentido. Eu não fiz nada que alguém maior de 20 anos não estivesse completamente condizente. Cara, vamos supor que você queira que eu proponha para você agora. Ó, Chico, posso colocar 5 brincos no seu ouvido? É crime isso? Se você permitir, se você falar que pode, é crime? Cartazes traz informações sobre violência sexual e QR Code que leva a Levante Virtual. Hashtag agora você sabe. Mirella e todos os ex-discípulos ouvidos afirmam que não consentiram com as práticas, só tamparam porque havia relação assimétrica de poder e se sentiram constrangidas e coagidas a dizer sim. Para o hoje, depois de anos de elaboração, consideraram crimes. Rubens, então, começar a escutar os relatos de violência um por um de uma lista com 3 páginas preenchidas por acusações de fronte Arial 11. Eu só confirmaria com você se a pessoa viesse aqui falar isso pessoalmente. Do mesmo jeito que ela não quer que eu saiba o nome dela, ela teria que vir aqui e falar isso na frente de mais de 15 pessoas. Quando houve uma pergunta objetiva, como você puxa o cabelo de discípulos, Rubens responde: eu só vou afirmar isso se a pessoa que está falando vier aqui. Você acha que eu sou idiota?
de me autoincriminar. Depois da entrevista, ele disse que entraria em férias até o meio de janeiro. Descanso absoluto merecido, cara. Você não sabe como esse lugar é tenso. Denúncia no limbo. A partir da denúncia, abriu-se um inquérito, mas as testemunhas ainda não foram ouvidas. Até a publicação deste texto, as 3 mulheres que uniram forças para ir à polícia e as pessoas que as apoiaram trocam dezenas de mensagens aflitas por semanas. Milena Cabral já não está mais no Brasil. Em breve abre uma mostra individual em Londres. Diz que vai acompanhar o caso de longe e prefere não dar entrevista pelo desgaste que teve no último ano. Desgastes que acabou se expressando em arte. Um dos quadros de sua exposição é uma tela colorida que retrata objetos em tinta a óleo. São as cadeirinhas de plástico que desenhou na manhã em que entrou na Delegacia de Defesa da Mulher para denunciar o homem que um dia chamou de mestre. Eu perdi o medo de falar.